Olá, sejam bem-vindos à Hora do Conto desta semana. A história que eu vos trago hoje é a história de um rapaz que já é bem crescido, já tem 11 anos e anda no 6º ano. Ele chama-se Pedro Brito. Pedro Brito, um nome vulgar, um nome comum. Pois é, mas é que lá na escola há uns rapazolas que têm a mania de chamar ao Pedro Brito Pedro Palito. Isso acontece porque o Pedro é assim muito magrinho, então só para o chatearem chamam ao Pedro Pedro Palito, que é o nome da história de hoje. Eu, Pedro Palito, de Maria Teresa Maia Gonçalves. E esta história fala de uma coisa que se calhar vocês já ouviram falar, que se chama bullying, que é esta mania que alguns rapazes e raparigas têm de maltratar os colegas só para chatear. Eu não sei se vocês na vossa escola têm pessoas que vos façam isso, vos chamem nomes, ou às vezes até se atrevam a dar assim uns estalos, umas coisas assim. Bom, não sei, se calhar vocês também já chamaram nomes a alguns colegas só para os chatear. A verdade é que o Pedro Palito, o Pedro Brito, encontrou uma ótima solução para o problema. Ele começa por contar que na rua dele há uma loja chamada Ema Elefante. É no resto do chão do meu prédio que fica a loja da Ema Elefante. Quando regresso a casa, entro sempre lá para cumprimentar a Ema e às vezes para conversar um bocadinho sobre as coisas da vida, como por exemplo, quando a escola me corre mal. Por esta razão, a Ema tornou-se uma das minhas melhores amigas. Ela vende roupas de tamanhos que vão do L até ao X, 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 XL. Sim! 4x, porque, como vim a descobrir, há pessoas que fazem lembrar planetas, o que não é nada de extraordinário. Há muita gente assim. Eu gostava que a minha mãe comprasse roupa na loja da Ema. Acontece que a minha mãe é magra, tal como o resto da minha família, tal como eu. Aliás, posso dizer que é por isso que na minha escola sou conhecido por Pedro Palito, embora o meu apelido seja Brito. Um dia, quando eu ainda estava no 4º ano, ouvi a Ema dizer: "Sabes, Pedro, é importante que saibas uma coisa. Mesmo as pessoas mais pequenas podem ser grandes." "Como?" respondi. "Todas podem escolher ser grandes naquilo que importa mais." "Tipo o quê?" "Adivinha?" Simpatia?" "E mais?" "Força?" "E mais?" "Claro, sabedoria, generosidade e alegria." "É isso mesmo." Fiquei a pensar durante muito tempo naquilo que vi e que a Ema tinha dito. Realmente, podemos ser do tamanho X, 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 XL em várias especialidades. O Pedro ia para a escola e o Simão e o seu grupo de simonetos, que eram uns rapazes bem mandriões, continuavam a chamar-lhe de Pedro Palito, mas depois daquela conversa, ele já não se importava nada. Realmente percebeu que não era aquilo que os outros lhe chamavam, mas aquilo que ele era que importava. O problema é que houve um dia em que aconteceu a luta. Como já disse, o Simão e os simonetos, os seus fiéis seguidores, que o consideram tipo assim um líder religioso, têm a mania que são uma espécie de gênios do humor. Se alguém não se ri das piadas deles, irritam-se a sério e pode até haver sarilho. Isto é o risco de uma cena que envolve perigo real e nessas alturas qualquer indivíduo com inteligência média se põe a milhas em menos de um segundo. Ora, acontece que logo na segunda semana de aulas, a Joana Oliveira, minha amiga, passou a ser tratada por Joana Baleia. Na primeira vez que ela ouviu aquele nome, corou tanto, mas tanto, que eu achei que ela ia explodir. Felizmente, uns minutos depois, a minha amiga voltou à sua cor normal, branco lula, que lhe fica mesmo bem, por causa das sardas e do cabelo dela, que é tão claro como a luz de certos dias de verão. E não é exatamente branca, é mais como um brilho de estrelas, daqueles que se vêem à roda da cabeça dos santos e dos anjos. Apesar dela parecer despreocupada, percebi que a Jo, como eu lhe chamo, tinha ficado mesmo triste. O que me tocou cá dentro, num lugar onde a pele, se existir, é tão fina que parece rasgar.
Então, no intervalo, respirei fundo, fui ter com o Simão e tentei fazê-lo mudar de ideias. Ouve lá, Simão, tu achas que baleia rima com Oliveira, por acaso? Ele ficou tão furioso que até parecia que ia ele próprio explodir. Falaste ou miaste, ó, linha zero. Como às vezes, muitas vezes na verdade, não meço as consequências do que vou dizer, atrevi-me a responder. Se tivesse miado, tu não terias percebido, a não ser que tenhas arranjado um descodificador de linguagem animal, o que eu duvido, porque se tal aparelho já tivesse sido inventado, o meu tio Filipe já me teria avisado. Ele ficou ainda mais enervado e começou a falar aos berros, enchendo o corredor inteiro da escola com a sua voz. Arranjaste uma namorada nova, foi, ó, Pedro Palito? Dei por mim a dizer-lhe. É uma pena. Logo agora que acabas de conseguir construir uma frase inteira completa, o professor Ribeiro não está aqui. Azar. Bem, ele enfureceu-se e levantou brutalmente o tom de voz para toda a gente ouvir bem. Pessoal! Pessoal! Aqui o Palito está apaixonado pela baleia. Não te chegues perto dela, estás a ouvir? Senão, até podes picá-la e BUM! Ela rebenta. Salta a baleia para todos os lados. Ficas baleado. Todos que estavam a passar no corredor se começaram a rir nervosamente. O som que ecoou foi tão forte que, por um momento, eu pensei que estava a acontecer uma catástrofe natural, tipo um furacão ou qualquer cena dramática do género. Então uma coisa sem nome nasceu e cresceu do meu estômago, passou magicamente para o meu braço direito e depois para a mão e dei ao Simão um empurrão com tanta força que a mão me ficou a doer durante uma semana. Ele não esperava aquilo e desequilibrou-se, mas não caiu. Quem caiu fui eu, logo a seguir, com o soco que levei. Um soco daqueles que aparecem nos filmes com pugilistas. Um soco daqueles que fazem barulho e causam danos reais. Um soco que decididamente não era um soco de um amador. Quando voltei a abrir os olhos, estava a caminho da enfermaria da escola, ao colo do Jorge, o meu melhor amigo. O que só não foi totalmente humilhante porque não estava ninguém a passar. Pedi-lhe então que me pusesse num dos bancos do corredor em frente da enfermaria, porque já me estava a sentir melhor. Ele ficou a olhar para mim e disse: acho que era melhor a enfermeira pôr-te aí qualquer coisa na cara, porque está vermelha e inchada e aposto que vai ficar pior. Ai, já levei um soco, respondi. Não quero mais nada na minha cara. Tu tens que apresentar queixa do Simão, disse o Jorge. É isso que tu tens de fazer. Eu sou tua testemunha, declarou solenemente o meu amigo. Eu tentei mexer a cara, mas doía-me tanto, que mudei de ideias. Ouve, Jorge, o que vamos fazer é o seguinte. Para todos os efeitos, aquilo que aconteceu foi que eu ia a passar no recreio e levei uma bolada, ok? Levaste uma bolada? O Jorge abanou a cabeça. De todas as ideias estúpidas que já tiveste, essa é a pior, decididamente. Pode ser, mas não digas a ninguém. E foi assim que o Pedro regressou a casa com o olho inchado por causa de um soco que na verdade disse que tinha sido só uma bolada. Isto leva-nos ao próximo capítulo, o capítulo da proposta. Não sei se já alguma vez vos doeu uma ideia. Quando isso acontece, eu tenho que tirá-la depressa da minha cabeça, porque não tenho jeito nenhum para ficar chateado e muito menos ainda triste. Para tirar da cabeça a tal ideia que me doía como um dente, resolvi falar com o professor Ribeiro. Tinha uma proposta a fazer. Professor, podíamos fazer um debate na nossa turma, na última aula antes das férias? Ele ficou uns segundos calado, com um ar intrigado e depois respondeu. Um debate? Sobre que tema? Bem, não tem nada a ver com a matéria que estamos a dar, mas é importante. Seria sobre os nomes, ou antes, as alcunhas.
Ele arqueou as sobrancelhas, que têm pelos brancos nos meios dos pelos castanhos, aproximou-se e quis saber. Alguém te ofendeu, Pedro? O Simão tratou-te mal? Não, professor, nada disso. É que eu estou farto desta mania de não chamarem as pessoas pelos nomes delas. Às vezes tratam-te por palito, não é, Pedro? Sim, mas isso já não me faz diferença. Não há mal nenhum em ser magro. Toda a minha família é assim e não há problema. Então, qual é o problema? Perguntou o professor. O problema é que há outras pessoas que se importam e muito. Até choram de noite por causa disso. E queres dizer-me quem são essas pessoas, Pedro? Não, professor. O que eu quero é saber o que pensa da minha proposta. A tua ideia é boa. Aliás, a tua ideia é muito boa. Ficou a pensar e depois lançou o desafio. Ouve lá, vamos fazer um debate. E tu gostavas de ser o moderador desse debate? Depois de saber que moderador significava ser a pessoa que conduz o debate, respondi que sim. E assim ficou marcado. Naquele dia, ao chegar ao meu prédio, vi que não havia clientes na loja da Emma, o que era muito invulgar. Aproveitei e contei à Emma a minha ideia sobre o debate. Ela adorou e disse-me que queria participar como convidada. E é lógico que eu aceitei. Chegou então o dia do debate. A tarde foi inesquecível, pelo menos para mim. Pusemos 27 cadeiras em círculo. Eu fiquei sentado entre o professor Ribeiro e a Emma convidada. Confesso que estava com algum receio. Aliás, com medo até de que algum dos simonetes se pusesse a rir da Emma por ela ser tão grande. A certa altura, o professor Ribeiro deu início ao debate e passou-me a palavra. Respirei fundo. Comecei por apresentar o tema. Logo a seguir, dei a palavra aos que queriam falar. Por 2 ou 3 vezes, tive de interromper alguns que estavam a perder a noção do tempo e pareciam aqueles políticos chatos. Depois, dei a vez à minha convidada, que, muito animada, contou a sua história. Ficámos todos a saber que afinal a Emma se chamava Emma Violante e que foi na escola que começaram a tratá-la por Emma Elefante. Já nessa altura ela vestia o tamanho XL. Isso deixava-a triste e às vezes fazia-a chorar. Olhava-se raramente ao espelho e quando o fazia, via uma rapariga maior do que a maioria, mas não via um elefante. Mas foi assim que passou a sentir ódio dos elefantes, todos que haviam no mundo, incluindo o Dumbo. Um dia, já mais velha, a Emma percebeu que o mais inteligente seria fazer as pazes com o nome que lhe tinham dado e pelo qual era conhecida por todos os habitantes da vila onde morava. Conseguiu tirar o curso dos seus sonhos, estilista de moda, e continuou a voar para realizar os seus projetos. Quando já trabalhava no seu próprio ateliê de alta costura, resolveu ir passar um mês à África. Sentia vontade de saber tudo acerca dos elefantes e queria a todo o custo deixar de os odiar. Veio de África tão fascinada que abriu a sua própria loja e não hesitou em chamar-lhe a loja da Emma Elefante. Além disso, as suas peças de vestuário tinham o símbolo do elefante parecido com o Dumbo. E depois ainda, ela inventou uma campanha publicitária com uma música que a Emma cantou para nós. Era assim: na loja da Emma Elefante, tamanhos grandes para grandes mulheres. Nesse dia, todos nós cantámos com a Emma. Toda a gente estava animada, especialmente a Joana, que não parava de sorrir, como se fosse a festa de anos dela. Por fim, a Emma partilhou connosco as suas conclusões. Sabem, quando andava na escola, o que eu não gostava era de mim mesma. Mas isso mudou quando descobri que eu tenho várias razões para me sentir feliz. E vocês também têm, acreditem. Mesmo que vos chamem nomes que não são os vossos, o nome não diz quem nós somos. O que diz quem somos é o que fazemos da nossa vida. E todos bateram palmas, até o Simão. No fim da sessão, o professor Ribeiro chamou-me à parte e, sem que mais ninguém ouvisse, disse: parabéns, Pedro. Estou orgulhoso da tua iniciativa. Hoje deste um contributo importante para fomentar a paz na nossa escola. No dia seguinte, fui para casa. E antes,
Passei na loja da Emma para lhe levar um desenho feito por mim para agradecer a colaboração dela. Era um elefante sorridente sobre um tapete voador a sobrevoar a savana africana. Quando estava a sair da loja, cruzei-me no passeio com o Simão. Então, por incrível que pareça, aconteceu uma espécie de milagre. Ele aproximou-se de mim e disse em voz baixa, mas sem troça: "O que te vou dizer não é para repetir, ouviste?" Já? É assim. Eu fiquei um bocado admirado por não te ter chibado no outro dia quando te dei um soco. É que estavas mesmo a pedi-las. Pois. Por causa disso e por causa do que aconteceu hoje, subiste um ponto na minha consideração. E depois ainda acrescentou: talvez tu sejas mais cool do que pareces, oh Pedro Palito. Sorriu e eu levei para casa aquele sorriso, ou uma espécie de sorriso, e guardei-o no bolso para me lembrar dele sempre que precisasse. Foi bom que eu e o Simão tivéssemos aquela mini conversa. Afinal, as coisas podem-se reparar. E é bom tornarmos o mundo mais leve, nem que seja por um momento, não é verdade? Fica-se até a imaginar como seria se vivêssemos todos em paz. E assim termina a história do Pedro Brito, conhecido por Pedro Palito, que lá na escola até conseguiu arranjar maneira de encontrar a paz no meio dessa coisa chata que é o bullying. Espero que tenham gostado da história. Para a semana a mais. Um beijinho!